Obrigado, Veridiana. Na sua pessoa, queria cumprimentar todos os organizadores desse evento, não só aqui em São Paulo, como nas outras capitais, numa mobilização digna de elogios, porque envolve a sociedade, sobretudo a sociedade organizada nas organizações não governamentais, e que jogam, neste caso, como em qualquer outro caso de interesse público, um papel absolutamente vital. Faço um paralelo ao cumprimentar o Sérgio Amadeu pelo conteúdo, sempre uma aula que ele nos dá, de conteúdo e de vibração, entusiasmo. É esse entusiasmo do Sérgio que precisa tomar conta de movimentos como esse. E eu faço um paralelo num outro tema de interesse geral, mas que ainda não contaminou positivamente a sociedade, não estamos mobilizados o suficiente, por isso deve fracassar, que é o tema da reforma política. Eu tenho dito, desde o início, que como a gente não foi capaz de ter mobilização popular para ter uma constituinte exclusiva, um Congresso eleito não para essa finalidade, para fazer reforma política, vai fazer um arremedo de reforma política, vai estar longe de ser uma reforma política, e só o fato de ter duas comissões, uma no Senado e outra na Câmara, já é um indicador de que não vai dar certo esse processo. Os interesses estão em jogo, evidentemente que os atuais meus colegas congressistas, todos estarão evidentemente tomados pelos seus interesses, e aquilo que poderia ser um movimento extraordinário para revitalizar a democracia brasileira, ou para vitalizá-la, talvez fosse o termo mais adequado, com a introdução de financiamento público de campanha, de processos de discussão programático e fortalecimento de partidos, fazer como no mundo que o eleitor possa ter uma plataforma, uma lista de candidatos que ele possa inclusive mexer, que se acabe com um conjunto de disfunções e distorções que existem hoje, pode se resumir a um ou outro ponto, mas enfim, a menos que haja uma mobilização popular. Aliás, a Erundina não está aqui hoje, mas ela coordena o Fórum Popular pela Reforma Política no Brasil, que a gente faz parte, e talvez por aí a gente seja capaz de dar uma sacudida no Congresso e venha a conseguir fazer uma evolução que fortaleça a democracia brasileira, fortaleça os partidos brasileiros, a definição clara de programática ideológica das concepções, senão a gente vai ver manifestações como essa do tipo, vou fundar um partido novo, que não seja nem de centro, nem de direita, nem de esquerda. Logo, não tem, é uma geral sem nenhum posicionamento. Isso é um atraso muito ruim para a democracia brasileira que assim seja. E se nós, entrando no tema em questão, não estivermos fazendo o que vocês estão fazendo em várias capitais brasileiras hoje, que eu espero que se estenda na direção do primeiro ponto do manifesto, que é a efetiva participação da sociedade civil na temática da universalização da banda larga, nós teremos mais dificuldades em remover os obstáculos que estão colocados e cuja gênese é o processo equivocado da privatização que aconteceu com a extinção da Telebrás, com a extinção dos nossos centros de pesquisa enquanto produtores de conhecimento, transformados mais em serviços do que, na verdade, em institutos promotores de conhecimento tecnológico na área, que é o caso do Instituto de Campinas, do CBPq, e tantas outras iniciativas erradas que aconteceram quando do processo de privatização brasileira, e que de alguma maneira hoje está na raiz de tudo isso, as discussões que estão nessa carta, porque a partir desse processo e do jeito com que ele foi feito, sem participação popular, está se tentando agora mais remediar do que transformar. O Sérgio Amadeu colocou uma questão que é, para mim, absolutamente essencial. Foi correta a decisão do governo do presidente Lula de ter revitalizado a Telebrás. É um instrumento poderosíssimo, se não a gente encontrar todas as soluções para aquilo que estão colocados no manifesto, mas ter pelo menos uma espécie de porto seguro de referência, uma estatal brasileira revitalizada, com aporte de recursos que já havia sido introduzido, uma perspectiva de receber recursos vultosos nos próximos anos. É isso que o governo discute, pelo menos é isso que o ministro Paulo Bernardo nos colocou na audiência pública, na comissão da semana retrasada, na perspectiva de que a Telebrás de fato seja, usando a expressão internacional, já que nós estamos aí, um player, mas para nós aqui um protagonista desse processo. Vai precisar de fato de dinheiro do erário, dinheiro do BNDES, para poder fazer frente
ao grande, se não monopólio, mas o grande oligopólio que se construiu na transmissão de dados no nosso país, que se constituiu na transmissão de dados no nosso país. E que traz problemas não só para os consumidores, também com os pequenos provedores. É um dos temas que eu pude, Veridiana, colocar como pergunta. Eu faço parte, eu sou membro pelo Partido dos Trabalhadores da Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, e coloquei nessa discussão com o ministro Paulo Bernardo. Disse-me ele que a Telebrás vai atuar no atacado, vai trabalhar para diminuir o preço de acesso dos provedores aos backhaul, das grandes empresas que detêm a concessão e o uso, na verdade, a propriedade dos cabos, e nós vamos, com isso, procurar levar com os provedores para aqueles lugares que não há interesse comercial maior, não tem fila nenhuma, tem osso para roer. E aí é fundamental que o Estado entre com o seu papel e os pequenos provedores, pequenas empresas, sejam amparadas pelo Estado nessa configuração, nesse modelo, nesse novo marco legal que está se construindo, inclusive com o segundo Plano Nacional de Banda Larga. Então, o primeiro ponto, na minha opinião, que eu quero destacar é o ponto fundamental. Nada acontece sem pressão. Nada acontece no mundo capitalista, selvagem cada vez mais, com elementos macroeconômicos que estão fora do nosso controle, como é o caso do câmbio, como é o caso da inflação americana. Um país que hoje mais produz é cédula de dólares. Vai produzindo, vai emitindo e dane-se a inflação internacional, e o mundo todo fica operando a tentativa de fazer, remediar no comércio internacional, nas relações multilaterais, a situação provocada pela crise americana e agora com esse momento de altíssima profusão, uma dívida elevadíssima e uma profusão de emissão de notas sem lastro, que pagamos todos nós nesse processo. Por isso, se não houver pressão, as dificuldades serão grandes e talvez intransponíveis. Só o Congresso, discutindo esse tema, o próprio governo com as dificuldades macroestruturais que tem hoje, de nós podemos fazer frente aos objetivos que temos. Então, eu reputo como vital o ponto 1 da participação popular e quero deixar bem claro, materializando o que eu estou falando. Eu propus, logo no início dos trabalhos da comissão permanente, a criação de uma subcomissão só sobre banda larga, para acompanhar. E foi aprovada na semana passada, deve ser instituída agora, nos próximos dias, talvez na quarta-feira, e eu estarei, como deputado proponente, à frente da coordenação desses trabalhos. E quero deixar claro para vocês que, de pronto, é claro que nós vamos ouvir as teles, é claro que nós vamos ouvir o governo, mas é preciso, fundamental, imperioso e vital, usando a palavra do Serginho, que a gente traga à sociedade civil, sobretudo aqueles que defendem os consumidores e que defendem a bandeira da universalização a baixo custo, amplo acesso, com velocidade adequada, com qualidade para a disseminação no Brasil como um todo da banda larga da internet, do acesso à comunicação digital. E isso tudo, quero me comprometer desde já a lhes dizer que vou propor, é claro que, vocês sabem, a comissão é multipartidária, o comando da comissão hoje é do PSDB, já há algum tempo que a Comissão de Ciência e Tecnologia tem o PSDB na presidência, o jovem deputado de Pernambuco, o Bruno Araújo, que apoiou, inclusive, a proposta de construção da subcomissão, e juntos nós vamos levar adiante. Mas quero desejar, Viviana, Serginho, as demais entidades que estão aqui presentes nesse fórum, dizer que vou propor que este fórum e as entidades que o compõem sejam ouvidas logo nas primeiras reuniões, para que a gente tenha um balizamento programático. É importante a gente sempre saber quem defende o quê. E é interessante que os meus colegas deputados da comissão possam conhecer e ter o privilégio que eu estou tendo neste momento de poder me sentar aqui daqui a pouquinho para ouvir as reivindicações, as postulações, a leitura do manifesto e os princípios que estão aqui colocados, para que a gente possa, com essa socialização dentro da comissão, avançar mais, tanto nos marcos legais, como na própria interlocução do parlamento com o governo brasileiro, para que na direção daquilo que está sendo aqui colocado. Pois não. Claro, por favor. Não só falar essa coisa nacional, mas isso que eu falei para você acha que é pouco importante, só que é o seguinte, no meio
tem uma central onde qualquer e-mail que você mandar do Brasil para fora, os Estados Unidos estão monitorando. Então, eu acho que o Brasil também precisava se preocupar em fazer casos submarinos, tanto para a África quanto para a Europa. É uma das preocupações que eu vi na discussão que o ministro Paulo Bernardo colocou, inclusive na discussão com a China, na visita à China. A presidenta Dilma colocou esse tema em discussão, até na expectativa gerada com a vinda de grandes empresas asiáticas, sobretudo chinesas, para o Brasil, para montagem de equipamentos dessa área. De toda sorte, você tem razão, nós precisamos também tratar da infraestrutura e de ter uma relativa independência para não ficar nas mãos norte-americanas de um instrumento fundamental que é o acesso do cabeamento, que entra por Fortaleza, quero crer, e depois é espalhado por todo o território nacional. É isso, né? O Dom Pedro, eu queria só lembrar uma coisa, o Dom Pedro II, só para lembrá-los, naquela época fez o primeiro cabo submarino de um país da América do Sul até a Europa. Nós temos que continuar isso. Isso aí. Como a Veridiana me deu 5 minutos, eu não vou me colocar, eu não vou me debruçar sobre os temas em especial dos outros pontos, mas concordando com eles, acho que é um tema central, já falei qual é, mas a discussão que vocês trazem e que não pode ser abandonada como referencial é o regime público. O regime público não é estatização, não é reestatização do sistema. Nós vamos conviver com as teles, vamos conviver democraticamente com ela, mas defender os interesses do povo brasileiro. Essa é a discussão, e é isso que vocês trazem à mesa e serão fundamentais no balizamento dessa negociação. A gestão pública das redes, já falei sobre a questão dos provedores, ampliação da definição de parâmetros de qualidade de banda larga, o Serginho já deu um show nessa direção, só fácil sublinhar as palavras dele. Apoio à cultura digital, tem uma delegação de São Carlos que veio junto comigo aqui e que defende muito esse tema. Tem vários companheiros da área da cultura que estão extremamente interessados na universalização da banda larga para a disseminação da cultura como valor humano, como instrumento fundamental de sociabilidade. E isso tem que estar necessário da alfabetização digital. Isso, a educação hoje não pode prescindir jamais como elemento central. O protagonista é o professor. Nós vamos ter que no PNE agora, no Plano Nacional de Educação, eu faço parte da comissão como membro titular do Plano Decenal, discutir a valorização do magistério, mas os instrumentos digitais são fundamentais como ferramenta para os nossos, sobretudo na educação básica, para a formação das novas gerações aí de brasileiros e brasileiras. E queria, ao terminar, falar para vocês de um tema correlato e paralelo, que é a utilização do FUST. Nós estamos extremamente preocupados porque o projeto de lei aprovado no Senado pelo senador Mercadante, autoria do senador Mercadante, hoje ministro, ele está na casa já há algum tempo. Eu sou marinheiro de primeira viagem, estou entrando no meu primeiro mandato parlamentar, era prefeito de São Carlos até 2008. Depois eu concorri e tive a oportunidade e o privilégio de me eleger nessa primeira legislatura. Minha área é Educação, Ciência e Tecnologia, como vocês puderam observar. E sou professor e colega do Serginho, sou professor da Federal de São Carlos, onde tive a honra de ter sido reitor da universidade. E para dizer que essa participação no Plano Nacional da Educação, ela vai estar muito linkada ao tema que nós estamos discutindo aqui hoje, porque, como eu disse, diz respeito à alfabetização digital e as oportunidades digitais para toda a educação brasileira, e até porque o projeto da utilização do FUST estava marcadamente pelo projeto Mercadante, aprovado pelo Senado em discussão na Câmara, voltado para a disseminação da banda larga em todas as escolas brasileiras. O que se atingiu, paralelamente, nas escolas urbanas, o número que nós temos lá na Câmara é algo em torno de 91% das escolas urbanas brasileiras já estariam com negociações do governo, com as teles da Anatel, com as teles, conseguindo ter esse acesso. Mas as rurais estão praticamente abandonadas. E nosso povo do interior é até um instrumento de fixação. A internet para o interior do Brasil é um instrumento cultural fundamental da gente não cessar esse ciclo migratório interno que existe para as grandes cidades, onde a juventude, os filhos